Bom, pessoal, então, a partir de agora a gente está gravando, e essa gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Entre Contos. Então, para aqueles que estão presentes, eu peço que estejam cientes, e se alguém não concordar em disponibilizar a imagem, a gente pede para sair da chamada, beleza? Porque essa chamada vai para o YouTube depois, vai ser tá sendo gravada. E agora, passar a bola para o Fabão ali, vamos falar de bola, porque senão... Não fala de bola, futebol, nada que remeta a futebol. Cara, vou deixar na cara do gol agora, Fabão, só chutar, na marca do pênalti. Uma coisa que tem que ficar claro, o grupo é de literatura, vocês ficam falando de futebol lá, essa porcaria aí não presta. Pessoal, vamos começar pela Série B, porque ainda tem 10 minutinhos, vai que o cara que tá faltando aí aparece, né, só pra... Tudo bem? Daí a gente depois vai pra C e finaliza com A. Tem alguém da Série B aqui? Tem alguém que percorreu esses submundos da Série B? Ué, eu tô aqui, Fabi Dexter aqui, Fabiano. Aí, ó. Fabiano, vamos ver. Qual que era o teu conto, também. cara? Também participei da B dessa vez. Ah, é o André. Qual que era o teu conto, Fabiano? Vou perguntar pra Priscila aí que ela acertou em cheio. Qual que era, Priscila? Você errou o meu, Priscila, dessa vez. Eu tô indignado. Eu acho que o Fabiano é o Vermes, acertei? Errou. Errou! Fabiano Dexter. O espírito do banheiro. O espírito do banheiro. Vamos ver. Ó, Fabiano, deixar claro que foi o seu melhor conto até agora, hein, cara. Só tá melhorando. Mas que bom, né? Se estiver piorando. Eu também, o outro foi em último, né? Se eu tivesse piorado, ia ser complicado. Puta, cara. O foda é que tem 2 caras na live e os 2 foram rebaixados, meu. Não é brincadeira, gente. Calma. Seja bem-vindo, amigo. Ficou um clima aqui, cara. Vamos lá, Fabiano Dexter. O teu conto, cara, ficou... Você ficou na meiuca, tá? Não foi nem bem rebaixado, nem subiu. Aliás, você ficou exatamente na meiuca, velho. Você ficou em 9º lugar. Excelente. Então o objetivo foi cumprido, então. Na parte de cima aí. Você quer falar um pouco do teu conto? Alguém quer comentar rapidão? Teu conto aí? São 19, Fábio? 18. 18, tá. Isso. Quer falar um pouco sobre ele? Essa galera foi uma experiência nova para mim, assim, né? Eu gosto muito de contos de terror. Então, quando surgiu aí a ideia do terror, humor, a minha ideia inicial era partir realmente para uma coisa na linha do terror. Mas aí veio essa ideia do gato, ou seja, o que aconteceria se aparecesse um espírito na casa de alguém, essa pessoa, sei lá, não tivesse nem aí, não se ligasse no que estava acontecendo, não tivesse essa visão. Aí eu sei que pensei no gato, né? O gato é um animal considerado caseiro, assim, que todas as pessoas gostam, que é muito considerado inteligente, esperto, faria muito mais sentido um gato ali que um cachorro. E aí, quando eu comecei a desenvolver, eu peguei um carinho muito grande pelo gatinho, assim, ele foi tomando uma personalidade legal. Aí eu gostei bastante. Aí tanto que o foco do conto realmente foi essa questão dessa conversa, esse relacionamento entre os dois, né? Entre o gato, o Nestor e o espírito lá da falecida. E poxa, eu gostei bastante de escrever, acho que ficou um conto legal, ficou um conto leve, entendeu? Foi mais, obviamente, do lado do humor, né, desse humor, mas também um humor leve, um humor bem brincalhãozinho, assim, nada muito fora do padrão, não. Mas eu gostei bastante, nos finais eu pensei nos 2, 3 finais diferentes, mas eu falei, vamos fazer um final que case bem com como o conto todo desenvolveu. Algum dos metidos da Série A quer comentar? Eu quero. Vai lá, Pri. Eu amei esse conto e eu acertei a autoria, hein? Eu amei esse conto, gente. Eu amo gatos, sou uma gateira e eu achei assim, o gato sensacional, o melhor personagem de todos. Gostei muito, viu, Fabiano? Parabéns. Valeu pra você, obrigado. Hein? Ela tá falando isso na live, mas te deu 3, viu? Mentira. Tá. Vamos lá. André, qual era teu conto, velho? Quer falar um pouco sobre ele? Detox, né? Isso, meu conto foi o Detox. Que posição você acha que você ficou? Sei lá, cara, não tenho nem ideia. O pessoal, eu não consigo acompanhar direito as milhares de mensagens do grupo. Cara, eu trabalho sem olhar o celular. A hora que eu olho tem 700 mensagens, então eu não tenho tem muita como. noção.
Eu acho que tem gente que gostou e tem gente que não gostou, então devo ter ficado no meio também, sei lá. Tá, eu vou te dar a boa notícia então, velho. Você ficou em quinto e você foi promovido para a próxima Série A. Putz, Muito bom. só me ferrei, então. Não, só se ferrou, como assim? Ah, legal, valeu. Você quer comentar um pouco do conto? Cara, esse conto, na Processo de verdade, criação, alguma coisa? eu escrevi para outro desafio, acho que era o desafio Viagem do ano passado. Viagem? Acho que era Viagem, né? E Teve viagem. eu não consegui terminar a tempo. E eu acabei deixando ele incompleto e eu até queria mandar para a área off e eu não consegui terminar nem para a área off. E aí pareceu comédia o suficiente para esse desafio, eu terminei ele, mandei também meio em cima da hora. E algum dos metidões da Série A aí querem comentar? Para mim foi o conto mais criativo, só falo isso. Gostei muito. Eu também gostei muito, e eu achei que ele tem uma cara assim de filme. A maneira como as cenas são descritas e tal, dá a impressão que é um filme. Você consegue imaginar a cena como se fossem atores fazendo as coisas. Eu achei muito bom. Valeu. Mais alguém da Série B? Aqui na live? Que Boa quer saber? noite. Boa noite. Quem que é o Leandro? Leandro Vasconcelos. Isso. Prazer em conhecê-los. Eu sou o criador do jazz. Jazz, o conto que o Anderson Prado, assim, ele fez um pedestal para esse conto. Pois é. Mas não caiu muito no gosto do pessoal, não, né? Você acha que ficou mais ou menos em quê, Leandro? Não faço a menor ideia. Não. Rebaixamento. Cara, você ficou na meiuca também. Você ficou em 10º com o conto Jazz. Ainda bem. Ficou ali nem subiu, nem caiu. Olha, fico feliz porque gerou opiniões divergentes no grupo, né? A propósito, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Porque nunca tinha frequentado assim uma comunidade literária tão viva, digamos assim. O pessoal comenta mesmo, tem interação, já tem uma amizade. Eu achei bem legal. Li bons contos, principalmente na série A, depois eu li alguns de outras séries. Muito bacana. E uma experiência diferente, nunca tinha participado de algo assim. Você tinha participado de outro desafio? Outro desafio? Já do CLTS, mas só que enfim, nunca desse tipo, assim, uma liga. Tá. Entendi. Mas achei interessante, principalmente, a divergência de opiniões, né? E também o fato, assim, eu achava que o Entre Contos seria algo mais experimental. Por isso que eu entrei com esse conto, assim, mais ou menos experimental. Mas, enfim, eu vi várias abordagens diferentes e gostei muito disso. Bem legal. Alguém da A quer comentar esse conto? Ou alguém que tenha lido por fora esse conto? Cadê o Anderson Prado, que rasgou elogios pro conto? Nessas horas ele some, né? O Anderson tá aí na live. Então, eu vi ele aqui. Bom, alguém quer comentar? Teco lá e não tá podendo abrir. Pode ser. Gente, alguém da A comenta rapidão o que achou sobre esse conto, mesmo que não tenha gostado? Alguém deve ter gostado, né? Que ficou em 10º. Pode falar na minha cara. Eu dei uma pequena destruída no meu comentário. Você vai dar uma olhada lá. Vai lá, tá com uma pedrona. Não, fala aí. tá bom, eu quero Dá uma ouvir comentada mesmo. aí, tá? Eu quero ouvir mesmo, mas só que... Eu achei mó da hora o negócio do esquema da onomatopeia, né? Achei legal e tal. Só que o que me incomodou um pouco no conto é que parecia que ele não avançava. Aí o cara tava lá, eu senti que ele tava meio bebaço, assim, pensando nas minas lá que ele queria comer, só que ele era casado, né? E daí teve aquele final, o final que me incomodou, assim, porque eu achei que ele foi um pouco repentino.
A esposa pegou e, tipo assim, né? Ela foi traída, descobriu, né? Aí ela matou o cara. Daí eu falei, caraca, que isso, né? Que ação, né? Eu tentei transmitir assim, que ela já foi traída várias vezes, então foi meio que uma sucessão do que ela estava sentindo ao longo do tempo, né? Mas assim, a ideia mesmo não foi muito trabalhar com enredo, foi mais lidar com a forma. Eu queria fazer um negócio mais quase uma prosa poética, fazer rima. Também chama jazz o conto, então assim, eu queria transportar essa loucura do jazz para dentro do texto. E aí ficou uma coisa meio estranha, digamos assim, mas pelo menos eu queria trabalhar mais com a forma, entendeu? Com as palavras. Vamos lá. Não importei muito com o enredo. Gente, mais alguém da B aí presente? Pedro Paulo, Priscila, Thales. Não, só tem os metidão da A, hein? Eu tô aqui, eu acho. Meio aqui, meio lá. O Antônio Léo, Luiz. beleza? Beleza? Léo Jardim escreveu Assassinando Clichês, correto? Isso. O que é isso, esse pirata aí na live? Pois é. Palhaçada. Bom, vamos ver. Isso é Léo, fantasia, Luiz? você acha que seu conto foi bem, foi mal? Qual que é o seu sentimento em relação ao seu conto? Não sei, cara. Tem alguns elogios, alguns não gostaram, Thales não gostou. Tô brincando. Porque eu tô sendo pro Thales não participar do final? Você tá sendo injusto, velho. O Thales foi o seu preferido do Thales, foi teu conto. É sério? Maneiro, maneiro. Ele falou que não tinha gostado muito. É bom que ele não lembrou depois. Mas não sei não, cara. Eu tô esperando tudo subir, sabe? Tá. Cara, você foi o campeão da Série B. Sério? Você foi o campeão da Série B. Muito bom. Caralho, maneiro. Muito bom. Primeiro lugar, Valeu. Assassinando Clichês. Maneiro. Não achei que ia conseguir isso não, cara. Era comédia, né? Pelo nome, imagino que seria comédia. Tá. Isso. Alguém quer falar um pouquinho? Você tava em qual, Fábio? Eu não sei qual que você tava. Você não leu, não? Não li, cara. Eu tava na Série C. Não, eu não estava. Eu estou na Série C, porque eu não subi. Eu não subi, cara. Ô Fabão, eu queria falar do Assassinando. Fala aí, velho. Até tirei o fundo aqui para falar mais sério. Cara, eu gostei muito desse conto. Eu acho que eu voltei a participar no passado do Entre Contos, no segundo desafio do ano passado, e de tudo que eu li até desde o ano passado ficou melhor, assim, até agora. Ou se não for melhor, foi top 3, assim. Tudo que eu li desde que eu voltei no desafio. Qual foi o segundo desafio? Foi roubo? Viagem? Acho que foi viagem. Então, queria só parabenizar. Eu achei espetacular. Uma das melhores coisas que eu já li no Entre Contos. Parabéns. Pô, valeu, cara. Esse conto foi aquele conto que eu fiz assim, bem no meu. Assim, vou fazer, né, no meu estilo. Eu gosto de ironia, gosto de comédia, então, assim, vou fazer no meu estilo. E me soltei ele total. Mas eu acho que bom que ele fez sucesso. O que eu gostei dele é que, além de muita gente descobriu, né, Luiz? Muita gente descobriu. Porque era eu desde o início ali, né? Cara, é verdade. Eu achei, além dele ser engraçado, assim, divertido, eu achei o enredo espetacular. Você consegue brincar e, tipo, ao mesmo tempo que você tem uma história que é perfeitamente funcional. É meio investigativa, a investigação faz sentido, então eu achei fora de série mesmo, parabéns. Difícil fazer caber nas 3.000 palavras, foi bem difícil, mas quase coube, deu certo, pelo menos ano que vem, próximo desafio eu sou dos snobs da área, então. Tá na, vai preparando a roupinha lá já vou comprar meu terno. Bom, entrou aqui Obrigado. o Antônio Luiz Mendes, que competiu na B também. Tudo bem, Antônio? Eita, tudo bem. Cara, eu tô rebaixado. Teu conto era o Colecionadora de Migalhas, certo? Exatamente. A má notícia do dia é que teu conto tava lá na zona de rebaixamento, cara. Era o primeiro da zona de rebaixamento. Imaginei. O primeiro, assim,
perto de fugir, né? Quase fugiu, mas não deu. Ah, sim. Ah, tá. Pensei que tinha sido a Não, Loté. não ficou em último, não. Ficou 1 ponto do primeiro que não foi rebaixado. Entendi. Quer Não, tá. comentar um pouco sobre o teu conto? Xingar É, aí o pessoal que te deu nota baixa? na verdade, não, eu nem culpo quem me deu nota baixa, não, porque, na verdade, até eu acho que me daria nota baixa, porque o que acontece foi que ele ficou difícil de entender na questão dos temas, né? O pessoal falou que estava difícil identificar o tema, e eu entendo, porque, na verdade, ele acabou sendo um conto que foi esfaqueado, né? Porque ele era um conto de 2.500 palavras, 3.500 palavras que eu tive que diminuir. E aí era para ser um terri, né? Enfim, era um terror para ter algum pronto de comédia e acabou não ficou nem uma coisa nem outra porque, enfim, a história é um dark romance, assim, para quem conseguir identificar, é um relacionamento entre uma mulher que tem um transtorno aí de, enfim, que algumas pessoas até citaram, né, que já foi retratado em algumas séries, que é uma paixão muito profunda, um sentimento muito profundo, e o cara narcisista. Então, tem uma parte aí meio psicológica também, e aí, no fim das contas, não é sobre o fato dela ser perseguidora, enfim, stalker, nem nada do tipo. Ela é simplesmente uma borderline da vida, tipo, uma pessoa que tem muito amor, muito afeto para uma pessoa, mas o psicopata, quer dizer, ele não chega a ser psicopata, né? O narcisista não entende o sentimento. E aí, no final da conta, ele sofre pelo próprio ego, né? Ele morre pelo próprio ego que tem, não, enfim, por algo que ela faz. Era isso. Bom. Pessoal, Esse tem final mais. ficou muito simbólico, né? Esse final do seu conto. Eu gostei bastante, cara. Fiquei surpreso aqui. Eu não li todos os contos da Bia, mas eu fiquei surpreso, porque eu gostei de como você conseguiu É que trabalhar ele esse não era muito simbolismo. óbvio, né? Era muito claro, ele precisava de mais paciência para entender, e eu acho que acabei sofrendo por isso. Aí muita gente não identificou tema, essas coisas, e aí sofreu bastante nessa pontuação por causa disso. Pessoal, tem mais alguém da B aqui presente? Deixa eu ver aqui. Não, né? Só tem o pessoal Peraí, da A. Fábio, tá entrando um Leandro aqui. Que Leandro é esse? Deve ser o Barreiros, né? Peraí. Tá. Leandro. Ele é da Cláudia, só que a Cláudia tá na A, né? A Cláudia tá na A. E o Leandro também. Leandro, beleza, aqui tem um desenho, né? Fox, coisa. Se for o Leão, é o Barreiros. Ah, beleza. Beleza. Tá, então vamos lá, gente. Ó, repassando a série B aqui, tá? De baixo para cima. Em último lugar ficou o conto O Dilema da Aranha. Surpresa para alguém? Esse conto ter ficado em último lugar? Não, então vamos seguir. Em penúltimo Mas quem é lugar. o autor? Fala o autor. Oh, é verdade, cara. Dilema da Aranha é do Paulo Damin. É um integrante novo aí do grupo. Eu acho que ele veio do Microcontos lá. Em penúltimo, em 17º, ficou o conto A Bordo, que é da Bruna Franciele. A Bruna escreve uns contos doidos, né? Eu não li esse, mas só pelos comentários assim eu imagino. Se foi surpresa para alguém? Alguém tem algo bom em defesa do conto? Qual foi o conto, Fábio? Desculpa. A Bordo. Eu gostei desse conto. Eu achei ele bem criativo. Ele tem um monte de doideira acontecendo uma atrás da outra, assim, vai, pá, 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 pá. E é o tipo que eu gosto, sabe? Porque a gente fica, o leitor, ele fala, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? É muita ideia, assim, só que elas acabam ficando meio encalacradas. Eu acho que ela acabou se perdendo um pouco, porque é uma sucessão de loucura uma atrás da outra e elas não se conectam, sabe? Eu senti que a pessoa que escreveu foi tendo as ideias e digitando ali. Daí a pessoa, nossa, isso aqui vai ficar muito louco, vou colocar aqui. Daí foi colocando e eu gostei do resultado, só que eu achei que faltou mais essa conexão, essa forma mais, sei lá, ordenada de contar a história.
Eu super concordo com o Thales. Tipo, tem várias ideias maneiras, mas eu queria muito que se concentrasse em uma ideia maneira, ao invés de passar para outra, entendeu? Vamos lá, seguindo aqui, o próximo de baixo para cima é o Sítio do Rubi Cintilante, que é do Ciro Fernandes. Também um participante novo aí, que inclusive não comentou muito bem os contos, mas eu deixei rolar e depois a gente conversa com ele lá se ele, né, realmente for continuar no grupo. Os comentários dele não foram muito legais. E o Sítio do Rubi Cintilante também não foi legal na classificação. Se ninguém tiver nada em defesa desse conto para falar, a gente passa para o próximo, que é Relógio Macabro. E também foi rebaixado. Relógio Macabro é do Rafael, que também é um integrante novo aí, né? Ele Acho que ele participou do participou desafio passado, meu amigo. do micro, né? Isso. Foi rebaixado também. Pô, esse eu gostei. Gostou do Eu Relógio também Macabro? gostei bastante. Ficou no meu top. Acho que ele empatou com o Fabiano Dexter sétimo ali, com nota 4.3. Eu gostei, fiquei surpreso. Muito bom esse conto. Também fiquei surpreso. Eu até demorei para perceber que era ele mesmo. Eu tive que olhar minhas notas aqui, porque eu nem esperava que parecesse tão baixo assim. Em 14º, como já comentamos, foi o Colecionadora de Migalhas. Em 13º, que foi ali o primeiro que escapou, né, do rebaixamento, ficou o Noite Sem Fim em Loteria, que é da Bia Machado. Quase foi para a Série B. Pessoal, estou vendo a planilha aqui, eu não estou olhando para a tela da apresentação. Daí, se alguém quiser falar algo em defesa aí, ou mal dos contos, tá? Me interrompe aí, por favor. Esse conto aí, eu achei ele mó divertido. Eu acho que eu coloquei como mais, assim, que eu achei mais criativo até. Eu gostei da forma como aconteceu toda aquela situação meio sinistra e os personagens. E eu tava muito empolgado nesse conto. Eu falei, caraca, vai ser o melhor conto do desafio. Só que daí, de repente, o conto, ele tem aquele final que é tipo como se fosse, sabe aquelas histórias que a pessoa acorda de um sonho? Aí isso me decepcionou muito. Eu sei que tem toda uma metalinguagem que ela usou ali, mas para mim não funcionou. Aí é só o final que eu achei que deu uma decepcionada assim para mim. Em 12º, nós temos o Rosas Também Choram, que é do Fábio de Oliveira, que deve estar tomando cerveja nesse exato momento. Rosas Também Choram, alguém? Não? Vamos para o próximo. 11º, que é Placebo. Ficou ali na meiuca também, nem subiu nem caiu. Em 10º, a gente já... só Placebo, deixa eu ver de quem que era. Placebo era do Rodrigo Vinholo, também participante novo aí, né? Deve ter aparecido nos microcontos. Comentou bem esse cara. Gostei dos comentários dele. Pelo menos a maioria que eu vi. Qual que é o do Rodrigo? Do Rodrigo Vinholo é Placebo. Ficou em 11º. Valeu. Oi? Bom, vamos seguir. O 10º a gente já comentou, era o Jazz. Em 9º ficou o Espírito do Banheiro, ali na meiuca. Foi o primeiro que a gente comentou aqui também. Em 8º ficou o conto A Verdade dos Vermes. A Verdade dos Vermes é do Tiago Amaral. Cara, eu não somei ali ainda os favoritos, né? Mas eu tenho a impressão que esse conto ficou... Ele teve bastante voto de impacto. Deixa eu ver se foi esse mesmo. A Verdade dos Vermes. Não, teve 2 só, na verdade. O que teve bastante impacto foi no Caminho dos Leprosos. Ele teve... Cara, eu nunca vi um impacto tão grande. Eu vou ter que ler esse conto para ver o que vocês se impactaram tanto aí com esse conto. Porque... Bom, vamos seguir. Em 7º lugar ficou Sangue do Meu Sangue, que era do Jorge Santos. Em 6º lugar, o Rubão não subiu. Ficou Sacaneando Seus Buleanos, que é do Rubem Cabral. Quase subiu aí, mas não conseguiu. Esse conto tava... Alguém quer falar alguma coisa? Eu sempre gosto dos contos do Rubem, não consegui ler esse, mas... Eu adorei esse conto. Foi?
Super criativo, bem engraçado. Gostei pra caramba desse conto. Que pena que ele não subiu. É, Eu achei ficou ali na beira ali, né? Mas não conseguiu. Acho que o Anderson ia falar alguma coisa, claro. Apareceu uma musiquinha ali, acho que tá. Anderson, quer falar alguma coisa com a gente? Quer comentar sobre o jazz? O autor tá aqui na live. Ou tava, pelo menos. Não. Bom, vamos lá. Agora começando a lista dos promovidos, né, da Série B, dos que vão participar da próxima Série A. Em quinto, a gente já comentou que era o Detox, né? Daí, em quarto lugar, ficou No Caminho dos Leprosos, que é esse conto, assim, que teve uma quantidade absurda de votos de impacto. Se alguém puder falar um pouco sobre esse tal impacto aí, só para ficar registrado aqui na live, por favor. Eu acho melhor não registrar na live o tipo de coisa que impacta nesse ponto, senão o YouTube vai derrubar. De quem é esse aí? No Caminho dos Leprosos é do José Leonardo. Pô, cara, o José Leonardo, não sei se tá na live, não sei se ele vai ver, mas, cara, eu quero deixar o agradecimento e os parabéns, porque, cara, o cara comentou, assim, todos os contos de todas as séries com o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Muito bom. Então, só para fazer um comentário rápido dele também, eu achei um puta conto e eu acho super difícil você misturar de uma maneira efetiva fantasia com terror, sem cair muito pro lado da fantasia, e eu acho que ele fez isso muito bem, criou cenas muito fortes e por isso provavelmente que foi o conto que recebeu aí o mais voto de impacto. Um excelente trabalho. Queria falar desse rapidinho também. Eu achei impressionante quanta coisa. Quando se passa num universo que não é o nosso, né, universo fictício, e o cara não precisa de nenhuma frase explicando o universo para a gente entender. Só as atitudes dos personagens, as falas, a reação deles, você já sabe quais são as regras, as leis daquele lugar, as leis naturais, como a magia funciona. Eu achei, assim, fantástico nesse sentido, porque geralmente quando é um universo novo tem toda aquela contextualização, quase aquelas letras, né, do Star Wars, assim, no começo do episódio. Sim. E o cara vai direto para a história, assim, e você naturalmente sabe o que está acontecendo e por quê. Assim, eu achei isso fantástico mesmo. Vamos lá. Em terceiro lugar, abrindo o pódio aí da Série B, ficou Cartas sobre a mesa. Cartas, né? Cartas sobre as mesas dançantes, é isso? Ou carta? Enfim. Não sei se eu escrevi errado aqui, mas Cartas sobre as mesas dançantes, que é do Thiago Lopes. Esse Thiago Lopes, cara, é um participante, ele já ganhou o Entre Contos, ele ganhou o Desafio Faroeste há 200 anos atrás, e pelo jeito tá em forma ainda na escrita, né? Ficou em terceiro aí na B. Algum comentário? Só para registrar aí o pódio? É uma surpresa ele não pode mais porque eu não vi ninguém comentar sobre ele no grupo do WhatsApp, mas eu achei um conto fantástico, uma comédia muito específica. Na verdade, no meu comentário sobre o conto, eu escrevi que me lembrou contos típicos dos 800, até pelo formato de carta, né, em que ele é escrito. E por isso, inclusive, numa competição acirrada que havia, eu coloquei ele como melhor técnica, porque eu achei que foi o que mais conseguiu escrever de uma forma tão dele. Assim, eu não acho que tem outro conto parecido com ele, nesse desafio ou em outros dos quais eu participei. Então, bom ponto. Bom, vamos seguir. Em segundo lugar ficou Falta Pouco Galdino. Falta Pouco Galdino é do Afonso Luiz Pereira. Algum comentário aí, gente? Só para... Eu acho que eu comentei também lá no conto, foi a primeira vez que eu vi um conto de terror com uma linguagem regionalista forte, sabe? E acabou sendo um resultado bem interessante, no final das contas. Merecido, um lugar bem merecido. Então, tivemos aí, sendo promovidos da B para A, Assassinando... bom, eu não vou me recordar os autores aqui, mas daí no post eu falo, ficou registrado aí todo mundo. Pessoal, acabou o horário e realmente se confirmou aquela desistência lá da Série C, que é justamente o cara que estava em primeiro na Série C, né? Então vamos comentar rapidinho sobre a Série C, daí a gente vai lá para A, tá bom?
Em último lugar da Série C, ficou o conto Definhando, que é do Alexandre Parisi. Esse conto, eu acho que ele sofreu com a falta de adequação ao tema, pelo menos foi Vou falar isso também. a tônica dos comentários ali, porque ele é muito bem escrito, esse conto. Ele tem uma linguagem bem poética, assim, ele é um conto curto que dá o recado, passa o recado, só que, assim, tem um fantasma e tal, mas o fantasma é mais uma lembrança do que algo... Enfim, então acho que foi desse mal que padeceu esse conto aí. Em antepenúltimo ficou o conto Voo Noturno, que é do Felipe Lomar. Felipe tá por aí? Eu vi ele entrar em algum momento. Tô aqui. E aí, Felipe? Pô, eu quase não participei dessa vez. Fui praticamente intimado pelo Fábio de Oliveira. Esse conto eu escrevi já tem uns 2 anos, é um conto de gaveta. Mostrei pro Fábio, ele gostou muito. Ele falou, vê se dá uma desenvolvida nele, bota que tem potencial, mas eu nem consegui desenvolver, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, mas a ideia dele era basicamente o seguinte, ele é inspirado naquele acidente do avião da Air France. Então a ideia era, uma coisa que me choca muito nesse acidente é que tem uma noção de que as pessoas provavelmente morreram sem nem sentir nele. Então eu pensei, cara, o que acontece com essas pessoas? Então, o conto é basicamente isso, elas descobrindo que estão mortas. Em terceiro, né, de baixo para cima, aqui na Série C, ficou o conto Pai. Cara, esse conto, ele é meio esquisito. Deixa eu ver de quem que é o pai. Pai do Augusto Kenardi, também é um participante novo. Ele é um conto curto e ele descreve algumas situações assim, tipo, a televisão ligou na sala. Deve ser não sei o quê. Sabe, o cara vai criando hipóteses para as coisas estranhas que vão acontecendo em casa, até que ele vê o espírito do pai e fala, a cerimônia falta 1 hora ainda. Então, assim, ele deixa um monte de pergunta no ar. Eu acho que foi por isso que o pessoal não gostou tanto dele. Mas é interessante. Talvez tenha fugido um pouco do tema, não sei, mas, enfim, ficou... Eu gostei muito, cara, e eu fiquei muito É, tempo refletindo se ele se enquadrava no tema de terror. E depois eu cheguei à conclusão que sim, que é um terror muito sutil. Sutil, entendeu? É na exato. sutileza, entendeu? Eu até me gostei. surpreendi. Eu gostei dele também. É um terror sutil, mas eu acho que o drama predominou. E o drama meio que deu uma apagada no terror. É verdade. Mas eu achei muito bom, eu gostei pra caramba desse conto. Vamos lá. O primeiro fora... eu subi, hein? Pensei que eu não tinha subido, mas eu subi. O primeiro fora foi aquele cheio de letras, que é a da máquina de escrever, digitando a esmo, né? Que o cara bate a cabeça do outro na máquina até quebrar as teclas lá e digitar alguma coisa estranha no papel. Cara, esse conto eu achei que ele ia ficar melhor colocado. Ele é bem escrito, eu não avaliei ele bem pelo seguinte, ele é bem escrito, só que em determinado momento, cara, pra ter a virada da trama ali, pra trama andar, eu até vi depois que o comentário do André foi bem parecido com o meu. Assim, tem aquela facilidade de roteiro que não dá pra você aceitar, né? Tipo, o cara da gráfica, ele vira o Sherlock Holmes, assim, do nada e descobre um segredo lá do cliente dele. Então, assim, apesar da boa escrita, apesar de um monte de coisa, nesse conto especificamente, acho que a trama, né? O pessoal discutiu bastante o negócio de técnica e trama, não sei o quê. A técnica se sobressai, o cara escreve bem, só que a trama do negócio tem uns furos ali, tem umas forçadas que não rolou, pra mim. Certo, André? Você lembra? Você comentou mais ou Sim, menos sim. parecido. Com certeza, tem muitas facilitações, né, narrativas. Até o próprio fato do cara morrer com a cabeçada na máquina de escrever, se você parar pra pensar, é uma Também facilitação. exato. Mas, assim, realmente muito bem escrito. Eu acho que se der uma lapidada no conto, ele fica um contaço. Sim.
Ô, Tô Fábio, na área Fala, aqui, galera. uma Ô, pessoal, perguntinha. oi. Eu, Alexandre, que escrevi, tô na área aqui. Ô, Alexandre, Cara, tudo bem? tudo Ô, bem, prazer cara, desculpa. imenso. Com Tô, excelência. tô estreando aí com vocês. Acho que foi uma audácia muito grande da minha parte, porque eu nem sou contista e tal, mas eu falei, cara, eu vou me aventurar, Vou lá. vou pra guerra, vamos apanhar. E aí eu fiz o conto bem em cima da hora, eu fiquei naquele faço, não faço, faço, não faço. Aí no penúltimo dia veio uma ideia assim, nem foi terror, eu acho que não consegui chegar no que eu pensei. E na hora que eu estava escrevendo, começou a vir um tanto de ideia, então eu fiquei bem confuso. O pessoal comentou que achou confuso, porque esse era o meu estado ao escrever ali. E acabou que eu deixei um tanto de ponta solta e tal, mas eu achei que, do jeito que eu comecei, eu acabei sendo até mais criativo do que eu imaginava, assim. E acabei mandando assim mesmo. Eu acho que realmente a virada foi muito brusca, poderia ter desenvolvido melhor, poderia ter revisado, enfim. Mas, cara, entre mandar e não mandar, eu falei, vou mandar e vou ver o que a galera bate aí, que depois eu conserto. E essa foi a ideia, mas foi um prazer, cara, foi muito legal. Cara, eu acho que você mandou bem, velho, assim, né, o conto, tirando essa facilitação do roteiro, porra, é um ótimo conto, né, que a gente avaliando tem que ser chato com alguns critérios, mas acho que a escrita, ela tá ótima, ela tá muito boa. O pessoal até falou do Stephen King, né, eu nunca li conto do Stephen King, eu acho, mas falou que lembrou alguma coisa, enfim. É É porque o protagonista é um escritor também, né? Isso, o Stephen King adora protagonista e escritor. Eu até depois eu tô desenvolvendo ele aqui paralelo, não sei se depois tiver oportunidade de compartilhar ele aí de novo, mas corrigindo já esses erros, mas foi um prazer, foi muito bom participar aí com vocês. Velho, E continua tô no com o próximo grupo. aí, tô no próximo. Beleza, isso aí. Eu acho Então, eu acho que você vai acabar na série B, tá? Mas é? porque assim, sempre tem alguma desistência. Daí, como você já tava em sexto, uma desistência que tem em qualquer uma das séries, você vai pra B. Entendeu? Mas eu fiquei até feliz lá na C, que achei que a concorrência era menor, mas acabou que não. Mas onde der, tá bom, cara. Tô feliz de participar já. Ô, Fábio, mas se o primeiro colocado não comentou, ele não vai ser eliminado, não vai ficar... isso que eu ia perguntar. O conto do Alexandre não sobe, tem não? razão, tem razão. O Alexandre vai subir, sim. Esquece. Ficou em quinto. Então, massa. Eu só até queria comentar que, cara, eu achei que a série C ficou muito boa, assim, impressionante. O nível dos contos, e eu acho que os contos que não subiram foi muito mais porque tem muita concorrência muito boa do que por demérito. Achei que todos os contos da C são muito bons. Cara, corrigindo, Alexandre, você ficou em quinto, tá? Porque a gente teve uma desistência, infelizmente. Massa. Velho, eu só tenho que confirmar se nenhum desses caras aqui, o pai, o voo noturno não, né? Que o Felipe foi em cima da hora, o Definhando, eu não tenho certeza. Só vou confirmar se o pai ou o Definhando não foi do participante que mandou antes da gente esticar o prazo, que eu tinha falado que esse cara tem vaga garantida. Então, assim, sim, tem esse eu detalhe confirmando aí, isso, pode ser que alguém pule e fiquem só 4 vagas, tá? Mas Tá massa, vou... mas se tiver a C, eu tô dentro lá do que tiver, Bora. cara. Então, bora. Continuando aí na C, o controverso Coelho Branco, que o senhor Felipe Lomar não achou que era de terror, o senhor Bruno Andrade falou que era de escritor principiante, a dona Kelly falou que não era de terror, né? E eu nem vou falar de quem que é esse conto. O Coelhão tá espumando pela boca aqui na live. Porra, o São Paulo me empata. Os caras falam que o conto não é de terror, porra. Não é terror, com certeza. Não é não. Não é. Não, só faz um bagulho ali com umas criancinhas e tá de boa. É normal. E o comentário do Felipe, cara, o comentário do Felipe foi engraçado nesse conto. É tipo assim, porra, não é impactante, não traz aquele impacto do terror, apesar que impacta pra caralho, não sei o quê. Foi meio estranho. E o do Bruno, o comentário dele foi meio detestei nota 10, porque ele me deixou em segundo, velho. Não entendi nada. Eu tava esperando ficar em último. Aí vai o Bruno.
É melhor um detestei nota 10 que eu adorei nota 2. Não, eu adorei. Tô comentando. Falei, porra, pode xingar à vontade. Colocando lá no. O Bruno realmente é um anti-Anderson, né, cara? É o Impressionante. anti-Anderson. É o anti-Anderson. É impressionante. Não Falei tem dois jeito. lados da mesma moeda, falei. Ao respeito, caralho. Só comentando rapidamente esse conto, alguns pegaram lá as referências. O Rangel foi engraçado também, que ele. Porra, o Rangel meteu uma de Eduardo Selga, né? Ele fez uma interpretação do conto, ele falou assim: esse conto é uma crítica à indústria do entretenimento, não sei o quê. Eu falei, caralho, não, peraí, não é não. Crítica nenhuma, não, velho. Enfim, daí, só explicando rapidamente, alguém pegou a referência, o André viu, o Felipe também comentou que são teorias da conspiração, que existe uma elite, né, que se utiliza aí de crianças, de determinadas substâncias para se preservar a juventude, enfim. É teoria da conspiração, eu não sei se chega a esse ponto, esse negócio. O comentário do Felipe foi engraçado, tipo, não vou colaborar com conspiracionistas, não sei o que. Caralho, é só uma história. Então, assim, eu não sei se acontece. Eu até acho que acontece umas paradas, não sei se chega nesse nível, mas como você próprio comentou, Felipe, né? Acho que tem algumas coisas ali, a gente não sabe o que, algumas coisas chegam na mídia, outras a gente nunca vai ficar sabendo. Mas, de toda forma, era um conto que narrava uma situação terrível. Para chegar naquela situação terrível, eu acho que. Eu estou estendendo um pouco nesse conto porque é meu e tudo bem. Então, eu acho que para chegar nessa situação terrível, aí é tal se era terror ou não. Eu acho que pelo desafio ser comédia, quando eu dei o conto para a Amanda ler, que ela foi fez o teste aqui de leitura, ela começou achando que era comédia. Ela falou: o Fábio escreveu comédia. Daí chega lá no final lá, ela. Putz, era terror, tem uma cena terrível, não sei o que, era terrível, então. Então acho que deu uma bagunçada nisso daí. E daí chega a discussão também. Uma cena terrível durante um conto caracteriza ele como terror? Na minha opinião, nesse caso aí, sim. Nesse caso aí, sim, mas entendo quem não considerou ele um terror. Eu considerei um terrir, sinceramente. Eu acho que ele tem uma pegada de humor no início que você realmente transforma da metade pro final. Mas eu achei que isso foi uma força do conto. Eu gostei disso. Ah, cachorro, para com isso. Eu achei aterrorizante. Eu matei na hora esse cachorro aí que era teu. Bom, vamos seguir. O próximo aí classificado da série C para B foi contra o Suindara. Suindara, que é do Rangel. O Rangel que falou que o uísque não poderia ser de milênios, porque ele foi inventado no século XV. Rangel que escreveu contra o Suindara, que é de uma coruja, né, um pássaro lá aterrorizante, que o marido morto fica na sala se decompondo. Né? Eu acho que esse conto tinha tudo para ser o melhor da série C, mas ele acabou pecando em algumas partes ali. Ele não foi tão aterrorizante, né? Ele não criou um cenário para aquele corpo em decomposição na sala. Eu fiquei com essa impressão. Ele foi perdendo a força, né? Exato, ele começa com uma narrativa muito boa. Exato. E, sei lá, o final cai pro clichê. Isso me decepcionou um pouco. Esse é o terceiro lugar, né? Mas Foi o terceiro pegou lugar. pódio, né? Foi. Eu posso só falar um pouquinho? Oi? Posso só falar um pouquinho do conto? Do meu? Ô, Rangel, você tá aí? Tô aqui. Vai lá, por favor. Eu achei muito legal quando eu vi acho que o André e a Priscila falaram: olha, esse conto ele vai perdendo a força, né? Porque realmente, quando eu criei esse conto, ele tinha uma outra história, ele tinha um outro final, mas é aquele caso em que a gente vai escrevendo e a gente não vai conseguindo retomar para aquela ideia inicial que a gente tinha criado, e de repente você vê que você precisa encerrar aquela história por causa de espaço, enfim, por vários motivos, e você não consegue retomar ele para aquela ideia inicial. Então, achei que foram comentaristas bem assertivos nas observações que fizeram desse conto, e eu concordo que ele começa num estilo, ele era para ir para outro caminho, e ele termina antes de chegar onde era para ele chegar, porque, enfim, não dava mais, não acho que não foi nem
questão de espaço, acho que era uma questão de eu conseguir ter tempo de revisar esse conto e adequá-lo lá dentro. Eu achei bastante legal quem conseguiu perceber esses problemas no conto. Só falar uma coisa, eu também achei que o conto foi se perdendo um pouco, né? O final é bem mais fraco mesmo do que o começo, mas eu acho que assim, uns 60%, 70% do conto, sei lá, até ali, para mim, estava sendo o melhor disparado, assim, sabe? Por muito, assim. A escrita dele é muito boa, acho que a ideia é muito interessante, os primeiros parágrafos colocam a gente no clima, assim, muito facilmente, e eu achei o conto mais equilibrado, assim, que melhor soube usar o limite de palavras também, sabe? Porque, por exemplo, em relação ao conto do Fábio, né, eu acho que eu falei disso lá no começo, eu acho que o começo é muito detalhado, né, e aí chega ali pelo meio, para de ter detalhe, né, parece que dá uma acelerada, assim, e a minha sensação sempre é que, puta, é por causa do limite, né, então você sente o limite, e nesse conto eu não senti, então, assim, foi o meu primeiro lugar, e, puta, assim, se tiver um final um pouco melhor, com um pouco mais de impacto, eu acho que esse conto, assim, ele fica excepcional, assim, eu achei o conto excelente até certo ponto, sabe, assim, muito bom mesmo. O conto do Fábio é tão bem trabalhado ali no início, que eu achei até que era do André. Eu não entendi essa sua colocação aí. Eu também não, uma ofensa, um elogio e uma ofensa ao mesmo tempo. Obrigado, Anderson, obrigado. Pô, o André trabalha pra caramba os textos dele. Ele fica ali, ó, esmerilhando aquele troço um tempão. Pior que é verdade. Cara, eu tenho essa mania aí também, cara. E na real, não foi nem só o limite, não é bem o limite. É que tem hora que a história tem que andar também. Eu acho que, né, não, tem alguns pontos, né? Eu gosto de fisgar ali, tentar fisgar no primeiro parágrafo, embora eu percebi que, por exemplo, o Bruno reclamou que o primeiro parágrafo é maçante. Teve outro também que reclamou, tem muita coisa no primeiro parágrafo, enfim. É aquela, né? Mas o reclamaram do conto do André também, né? Que tem muito adjetivo, muita figura de linguagem, parece o Tolkien escrevendo, das gramídeas, mas, enfim, é estilo. Em segundo lugar da série C ficou o Bruno com Outro Astral. Outro Astral. Que foi a única comédia da série C e foi o meu conto preferido lá, né? Ganhou pontos. Eu gostei bastante do conto. Ele é aquele conto bem leve, né? Você tá com um monte de leitura de terror, de não sei o quê. Daí, de repente, vem aquele conto tranquilo de você ler, bem escrito, divertido, rápido. Pô, eu gostei e ganhou pontos na minha lista de preferência, pelo menos, por ser a única comédia. Título Foi no primeiro trava-língua. lugar também, Bruno. Parabéns. Quer falar sobre o conto, Bruno? Você é especialista em zodíaco, essas coisas? Como que funciona? Nem um pouco, assim, não entendo nada de zodíaco, nada de astrologia, nada desse tipo. Eu achei, assim, que para quem já tinha lido alguns contos meus, né, já me conhecia, assim, só faltava estar assinado, né, então era muito fácil me reconhecer. Mas eu quis enviar mesmo assim, já fora do prazo, né? Assim, tinha perdido o prazo. Aí veio o prazo, vou enviar. E era realmente assim, eu queria escrever um conto com essa piada, né? De uma pessoa que decide mudar de signo, né? Eu sou pisciano, né? E eu não, como eu disse, não entendo nada de astrologia. E aí um dia eu li, assim, o que significa ser pisciano, né? É uma pessoa desatenta, sonhadora, que se apaixona muito fácil, mas que tem dificuldade de se relacionar, não sei o quê. Eu fiquei pensando, caralho, isso parece um diagnóstico, né? É melhor mudar essa porra aí. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, fazer essa piada, né? E a princípio, a minha ideia era que a protagonista do conto fosse a pessoa que mudava de signo, né? Só que não funcionou. E aí eu trouxe, então, um outro personagem, que é essa pessoa que não acredita, né, em signo e tal,
mas que tem raiva que as pessoas justifiquem, né? E aí, se você é uma pessoa muito científica e tudo, ela vai ficar ainda mais nervosa se alguém mudar de signo, embora para ela não faça diferença, né? Então, eu quis brincar com esse contraste, assim. É um conto rápido, né? Bem abaixo do limite de palavras. E eu gosto desse conto. É difícil eu gostar do que eu escrevo. Esse conto eu gosto. Acho que ainda dá para melhorar, mas eu gosto dele e fico feliz que ficou numa boa posição. Acho legal. Bom. E em primeiro ficou Quando o Véu se Ergueu Diante do Desventurado Hugo Benevides, do André Lima, rumo a uma Com história esse de título, só superação. poder ser dele, né? Com esse título... Uma história de superação para ganhar a série C, B e A no terceiro trimestre. André, fale sobre o seu conto. Cara, eu fiquei feliz, um pouco surpreso com a vitória. Esse conto, embora cheio de adjetivos, chupa Bruno, ele tem um final que eu achei que poderia ficar ambíguo demais, mas acabou sendo bom isso. A primeira vez, eu escrevi ele e dei para Roberta ler, e ela, contei o final para ela, da minha interpretação. Ela achou que estava claro ali, mas que poderia dar uma base para uma outra interpretação, que seria o menino, na verdade, está morto, né? A interpretação original é que o cara lá, o tal demônio que vai visitar ele, que não está morto. É um cara vivo. O texto sugere que pode ser talvez o padrasto, ou alguém que esteja próximo dele, e sugere também que cometa abuso sexual, né? Essa foi a interpretação que eu pensei escrevendo. E ela falou que poderia ter a interpretação do cara, da criança estar morta no final. Aí eu ia alterar, mas eu falei, quer saber? Eu vou deixar... Oi? É tipo um purgatório, né? Exatamente, estar num purgatório. Então eu deixei, vou deixar, entendeu? Não preferi não alterar, porque eu gostei dessa interpretação também, embora tenha sido totalmente ocasional. Mas é isso, e eu acho que mesmo cheio de adjetivos, assim, acho que a galera gostou. Tem um que eu fiquei pensando depois, que foi o cheiro de baleia cachalote. Eu falei, caralho, como é que é o cheiro de baleia cachalote? Eu nunca cheirei uma baleia cachalote na vida. Mas Como eu falei, que vou eu deixar. ponho? Deixa aí. Vou deixar. Mas a dúvida que ficou pairando no ar é onde você colocaria o cu nessa história? Pois é, então, naquela parte lá que aí o garoto começa a sonhar com o lugar lá que o fantasma fala pra ele, aí depois o lugar se transforma e eu narro que ele vê o pai dele que foi encontrado com milho nos ouvidos e no nariz. Tá. Eu no início eu tinha botado e no cu. Só que depois eu li de novo e falei, porra, cara, isso aqui vai dar comicidade pra uma coisa que eu não quero que tenha comicidade. Aí Sim. tirei. Mas no primeiro corte tava isso. Então, preservou aí a característica André Limício, que segundo Anderson Prado, não tem cu nas histórias. Mas eu achei, que coincidência, cara, ele citar isso e ter corrigido. E estava em primeiro, né? Na verdade, quando ele votasse, provavelmente não ia se alterar muito essa lista que a gente falou, mas nunca saberemos. Foi o conto Fubá, que é um conto bom, cara. É um conto muito. Eu achei bem legal esse conto. Ele é de umas estátuas, né, de católicas. E se você pensar bem, aquelas estátuas são aterrorizantes mesmo, dependendo do jeito que se monta aquilo. É um bagulho meio. E elas começam a exalar um pó ali que vai contaminando a casa, deixando a casa mal assombrada com aquele negócio. Enfim. Vocês que leram esse conto no final, vocês também interpretaram que o cara virou uma estatuazinha? Ou não? Não, eu interpretei que ele morreu de alguma forma ali e sumiu, a casa. só sumiu. Sumiu. E a casa. Eu até comentei, né? Agora a gente não sabe se a casa vai absorver a menina, deixar ela louca, igual deixou a avó do cara, né? Ou se vai matar mesmo, sei lá. O Alexandre falou que interpretou também, que virou uma estátua. Virou uma estátua? Eu também achei. Não, eu posso ter batido. Posso ter passado batido ali, comido bola, passado batido em algum ponto ali. Eu senti uma vibe do grito nesse conto que eu achei muito legal, cara. O negócio da casa amaldiçoada, assim, quem entra morre e tal. Eu achei muito bom. Bom, De quem que é esse conto? Esse conto é do Caio. Cadê? Caio Melo. É um participante novo aí também que infelizmente desistiu. Mas ele chegou a te responder alguma coisa assim ou não? Não respondeu nada, cara. Nenhuma dos e-mails de lembrete, nem nada. Infelizmente só
mandou o conto e sumiu. Que pena. Bom, vamos lá para... Antes de terminar a série C, eu só quero dizer uma coisa. Existem dois Brunos, tá? O que comenta e o que participa do grupo. O Bruno que participa do grupo não se responsabiliza pelos comentários do Bruno que comenta. Então, quando abrir os comentários, eu esqueci todos, tá? Depois que eu dormi, não lembro mais nada do que eu fiz no dia anterior. Tem esse detalhe aí sobre mim. Para não falar, porra, o cara falou bem lá na live, meteu 0. Bom, vamos lá para os metidões da Série A. Ô, Fábio, chegando na Série A, eu quero avisar. Se você me anunciar meu rebaixamento, eu te derrubo da live. Vamos pular aqui uma posição aqui, então. Em último lugar, eu jamais acreditei que ia dar uma notícia dessa aqui. Mas em último lugar ficou o conto Ciclo de Sombras, que é da Cláudia. A Cláudia tá aí na live? Não, né? Quando eu vi o pessoal começar a falar mal, criticar lá no Eu grupo... tô sim. Oi, Cláudia. Não, eu já imaginava, tá? Não foi surpresa nenhuma, não. Mas o que deu de ruim nesse conto aí? Eu acho que eu tentei fazer uma coisa mais experimental, deixar assim, as pessoas pensarem, e aí não funcionou. Fiz meio no final também, mas não estava tão ruim, tá? E o Anderson falou que tinha muito como, e depois eu fui contar, tem 11, mas bem espalhados, tá? Não era assim. Do jeito que ele fala é um em cima do outro, né? Ele contou os como lá do meu também, porra. Negócio chato, cara. Mas o Anderson, eu tenho que falar que ele é um cara sensato, porque ele gostou do meu conto. No final de tudo, ele gostou do meu conto. Bom. Mas tá bom. Eu tô feliz na Série B. Vamos lá, vamos subir. Fábio, Oi, só para avisar aqui que eu dei uma nota boa para Cláudia, né? Eu acho que eu dei 4,5, se não me engano. Eu achei um contato. Eu lembro que só falando, eu tentei não ler as mensagens do grupo, né? Sobre os contos que eu não tinha lido ainda, e eu vi, mas assim, via por alto que o pessoal tava meio estranhando. Quando eu li, eu falei, pô, esse ponto que o pessoal tá falando, que não tá entendendo, claro, era bem poético e tal, mas eu entendi a ideia, né? Depois, claro, lê lá o comentário depois, ver se eu acertei, né? Mas assim, na minha visão tava bem claro que era toda uma mulher sendo aprisionada, desde do útero até a vida adulta, né? Achei bem interessante a mensagem, sempre bem bonita, inclusive. Eu dei uma nota boa para esse conto. Então o Léo não entrou no efeito manada. É isso? Não entrei. Eu sou o cara que contra efeito manada, né? Vamos pular um aqui para continuar a live ou segue na ordem? Vamos lá, vou deixar assim ficar. Em penúltimo, o conto Herança, do nosso Luiz Guilherme, patrono aqui da nossa live. Isso aí é para eu aprender a não ficar reclamando o ano inteiro de conto de terror. O pessoal não leva a sério. E aí chega o desafio de terror, fica em penúltimo. Cara, eu não sei, cara. Eu escrevi 3 contos ao mesmo tempo, essa é a verdade. Eu escrevi um conto pro desafio, para a coletânea Weird Fiction do Fábio de Oliveira. Eu escrevi um conto para mandar para Cáligo, e aí, sendo totalmente sincero, não sobrou muita ideia pro Entre Contos. Assim, e esse, sem dúvida, é o conto mais clichê que eu já escrevi de terror. Assim, eu nem gosto desse tipo de história. Parece aqueles filmes de terror, tipo Invocação do Mal, assim, que é, sei lá, meio sem graça. Mas eu não achei que é tão mal. Assim, sinceramente, eu não acho que tá tão ruim assim. Eu acho que passei pela mesma situação da Cláudia. Assim, eu ouvi muita gente falar, não entendi nada, mas acho que foi um problema sério. Mas acho que no fim das contas não é muita surpresa, porque é um conto bem sem graça mesmo. Nem eu gostei muito. Mas eu aprendi a não escrever 3 coisas ao mesmo tempo. Não tenho capacidade para isso. Vamos lá. Vamos seguir? Se alguém tiver um comentário aí, pode interromper, por favor, tá bom, gente? Seguindo aqui na lista de rebaixamento, o terceiro de baixo para cima foi o conto O Menino, que é do Joilton Amaral. O Joilton comentou, eu pensei até que ele não ia conseguir terminar, mas terminou hoje os comentários, as notas, foi rebaixado esse conto O Menino.
Alguém tem algum... Cara, eu não vi falar nada. No grupo do WhatsApp não falaram nada sobre esse conto do menino. Alguém tem algum... Não? Então vamos seguir. Em décimo... Peraí, deixa eu ordenar aqui. Em 16º, em 15º, desculpa, ficou o conto Sutilezas, que é do Mauro Dilma. Também não tá na live, o Mauro, tá por aí? Não? Beleza. Seguindo, o conto em 14º, né, e último ali da zona de rebaixamento, o mais próximo de se salvar, mas que cara, por 0,1, puta que pariu, não se salvou, foi o conto Hereditário, que é do Luiz Fernando Amâncio. O Luiz, ele deu uma estressada no grupo, né? Falou, pô, vocês estão metendo pau nos meus contos, eu vou também fazer. Não foi ele que chegou hoje lá e deu a capivara de todos os contos da Série B? Acho que foi. Vocês estavam criticando. Estavam criticando o o conto problema é dele. que o pessoal estava intolerante com herança nesse desafio, cara. Então, herança e hereditário não foram bem aí, os dois rebaixados para a próxima Série B. Fábio, assim, eu acho que os contos não são ruins, né? O problema é que a Série A estava muito equilibrada. Acho que não tinha nenhum que se destacou demais, assim, eu acho, e nenhum que foi ruim demais. Então, acho que os contos, né, que tiveram algum problema que se destaque, né? Acabou, o pessoal pega. Entre contos é assim, né? A gente pega uma coisa para crise para avaliar, né? Então, esses contos eles acabaram sendo mais, caindo pela disso, acho, pelo equilíbrio da Série A. Eu não ia comentar, mas eu vou comentar. Voltando lá para a Série C pro meu conto. Vocês criticaram, agora vocês vão ouvir. Derruba ele agora. Eu vou derrubar. O pessoal fala de fórmula para ganhar o Entre Contos, né? Sempre fala, o Gustavo usa a fórmula, o Fábio usa a fórmula. Sempre quem ganhava usava a fórmula, né, de ganhar. Cara, eu sempre bati um pouco na tecla que não tem uma fórmula de ganhar, exatamente ganhar o Entre Contos, mas tem várias fórmulas de você perder o Entre Contos. Se cada elemento meio diferente que você coloca no teu conto é uma chance a mais de alguém implicar com aquilo e ignorar boa parte do teu conto e te ferrar na nota, ferrar no sentido justo, né, da palavra. Não que vai fazer de maldade, mas te dar uma nota ruim por causa daquele elemento pequenininho que você colocou ali no conto. Então, aí entra regionalismo. Tem cara que não gosta de regionalismo. Inclusive o Fala Galdino, né, falta pouco Galdino, tem bastante regionalismo, né, pelo que eu vi, assim, por cima, e foi bem, assim, não é uma regra exata, mas né, tem algumas coisas, tipo, tem um conto que tem onomatopeia, eu vi que reclamaram, tem um conto da C, esse fubá que a gente comentou por último, se eu não me engano, foi o André que reclamou assim, olha, porque as estátuas fazem um rangido, né? Daí o cara coloca lá, tipo, ha, né? Imitando aquele som. Daí acho que foi o André que reclamou. Fui eu. Né, que aquilo tira um pouco do clima. Imitou o Goku. Tava elevando o Ki. As estátuas estavam. Então, assim, acho que tem um monte de coisinhas que te fazem reduzir suas chances. Não que você tem fórmula de ganhar. Mas, tipo, no meu conto lá, diálogo mais casual, assim. O Bruno achou infantil, achou meio... não sei a palavra. Para mim, eu tento representar o jeito que as pessoas falam. Né? Exatamente como as pessoas falam. Eu acho artificial, né? Você comentou artificial. Mas, então, assim, eu nem sei porque eu comecei a falar disso. Foi que o Léo falou que estava equilibrado, né, a série. Eu não sei exatamente o que tem nesse conto, mas só para fazer um disclaimer sobre a fórmula de ganhar, eu acho que talvez tenha a fórmula de perder, de você ir mal. Quanto mais elementos incomuns você coloca, mais sua chance de... Pode ser que você acerta um negócio e o pessoal gosta pra cacete por causa daquele elemento diferente que você colocou, mas a chance é mais de você se ferrar mesmo. Em 13º, que foi o primeiro que escapou do rebaixamento,
temos aí o Thales com o conto Luizes. Eu não sei se alguém imaginou que esse conto era do Thales quando viu o pseudônimo Girombudo. Não, tô chocada. Eu não consegui disfarçar muito nesse daí. Thales, quase caiu, hein, velho? Quase, cara. Foi por pouco. Foi, 0,1. Nossa, né? Se tivesse colocado um Luiz a menos, tinha caído, hein? Já era, Esse conto, eu não sei se o Fabiano Dexter tá aqui na live, mas quando... Eu tive a ideia dele quando eu li aquele conto do Vampiro Corno, naquele desafio de nostalgia, acho, porta, não sei. E daí eu gostei do vampiro dele, daí eu fiquei com vontade de fazer um conto de vampiro. Eu falei assim, nossa, eu quero escrever um conto de vampiro no próximo desafio. Só que não deu porque foi o Microcontos. Aí sobrou para esse de comédia. Eu falei, agora eu vou pegar um vampirão. Só que o meu não vai ser corno, o meu vai ser... Girombudo. Sei lá. Pô, imagina o pessoal sabendo que eu sou o melhor amigo do Thales e ele coloca um Luiz Girombudo na história, cara. Aí me complica, né? O Thales tem uma fixação por giromba, né, cara? É giromba de Pela urso. giromba do Luiz, aparentemente, De né? Esse urso, é o de... problema. Não, é mais de que tudo, pêssego, cara. É de tudo. pêssego giromba. O cara colocou um Z, pelo menos, pra me tirar da jogada, cara. Mas, Thales, tu perdeu uma grande oportunidade. Eu li esse conto, tava todo mundo falando dele. Tu colocou Apocalipse Luiz, né? Uma coisa assim. Tu tinha que ter colocado Apocalipse Luiz. Apocalipse, entendeu? Aí seria bom. Apocalipse. Eu fiquei surpreso que agradou a Priscila esse conto, e ela nunca gosta dos meus contos. E justo nesse que eu achei que ela ia odiar, ela gostou, eu acho. Você gostou, Priscila? Priscila tá aí ainda? Achei meio paia, mas eu ri. Meio paia. Não detestei, mas é meio paia. O Thales tem um talento único de fazer rir, desde eu e o Fábio Batista até o Anderson e a Priscila. Assim, é um negócio universal. Cara. É universal, Gente, vamos seguindo aqui na Série A. Em 12º ficou A Pele Suave de Suas Paredes, que é do Seu Antônio. O Seu Antônio, ele estava para ir na B, mas teve uma desistência da A, ele subiu e se manteve ali na classificação da A. Eu também não lembro de pessoas comentando sobre esse conto lá no grupo, A Pele Suave de Suas Paredes. O Seu Antônio, inclusive, ele encerrou várias discussões no grupo, né? Ele chegava assim, dava aquela... Para de palhaçada aí, criançada. Mas do conto mesmo, eu não vi ele falar, ninguém falar nada. Em 11º, e aqui é a notícia mais triste da noite, né? Mas infelizmente, eu tenho que dar essa notícia, que ficou Aqui Jaz um Homem Bom, que é do Anderson Prado, que permanece com a sua alta literatura na Série A. Ai, eu amo vocês. Eu tô vendo ele pra derrubar, Fábio. E fala que ele rola pra ele que eu vou derrubar agora. Eu amo vocês, viu? Essa eu não esperava. Poxa, gente, olha só. Eu dei tudo de mim naquele desafio Nostalgia. Achei que podia vencer, aí fui ler os textos dos colegas e fiquei apavorado, vi que não ia vencer. Depois eu dei tudo de mim de novo naquele desafio de micros e consegui vencer. Agora, assim, eu tô muito cansado. Eu não ia voltar a escrever antes da minha bebê completar 4 anos, e aí me deu uma louca, escrevi naquele Nostalgia e pronto, fiquei aí contagiado com esse vírus aí do Entre Contos e tô aqui. É isso, estão prontos os contos dos 3 primeiros desafios, não prometo nada pro desafio xadrez, e assim, quando eu escrevi enviei esse, assim, eu escrevo direitinho, vou ali pro meio da tabela. Quando vi os comentários de vocês falando que não tinha tema, falei, gente, não é possível, vocês não estão vendo o tom de humor naquele conto, eu tô fudido, eu vou para o último lugar. Quando falou a Claudinha me perdoa. Quando falou a Cláudia, eu falei, meu Deus, graças a Deus não sou o último, não escrevi fora do tema. Mas é isso, fiquei feliz de ter conseguido me manter aí na A, mas já estava meio até que me convencendo de que tá ali na B seria legal por causa do conto que eu preparei aí para o próximo desafio, e eu acho que a galera da A vai identificar melhor do que eu tô falando.
Mas faz parte, é isso aí. Fiquei feliz e foi muito bom estar com vocês e brincar bastante, principalmente ali no grupo. Aquele momento lá que eu falei, quem quer saber se tá na zona, não sei o quê, né? Cara, você tava no rebaixamento, você tava o segundo ainda do rebaixamento, né? Só que faltava metade dos votos. Daí, pô, cara, Eu fiquei, eu fiquei imaginando que eu ia ficar entrando e saindo no rebaixamento, e quando eu vi hoje que o Fábio de Oliveira estava comentando, eu falei, nossa senhora, o Fábio vai me dar uma nota muito baixa, ele odeia as coisas que eu escrevo, e ele vai me jogar com certeza de volta lá para a zona de rebaixamento. Eu imaginei que eu estava ali na luta mesmo para não sair, porque o nível da A realmente foi muito, muito alto. Aí agora há pouco, quando vocês falaram a posição do Rosa também choram, aí eu falei, ih, caramba, foi a minha menor nota, me vinguei bonito do Fábio. Ele vai me mandar pra zona de rebaixamento, mas eu me vinguei porque foi a minha menor nota. No final não, cara. Acho que eu não vi, mas acho que na verdade, assim, passaram umas 5 notas daquilo ali, você já tava meio que safe ali, na zona segura ali. Muito bom, valeu. Vamos lá, vamos continuar. Eu fico feliz do Anderson permanecer na A, só para eu ter a oportunidade de avaliar o conto dele agora no próximo desafio. Eu entrei nessa agora liga só para isso. Agora são os arqui-inimigos aí, ó. Um votando no outro aí. É isso aí. Vamos lá, em 10º lugar ficou A Noite do Fogão Frio, que é da Mariana Carolo. A Mariana falou que mandou o arquivo errado, não sei o que. Ela até entrou no grupo, fez uma passagem relâmpago lá pelo grupo do WhatsApp. Falou que mandou o arquivo errado e tal, mas conseguiu ficar no meio da tabela e se manter, se preservar aí na Série A. O conto nem é ruim, né? É bom o conto dela. Mas dá para perceber que tem alguma coisa faltando, sobrando? Pra mim não pareceu, não estava pra ela, não estava. Vamos seguir aqui. Em 9º lugar, né, abrindo a metade de cima da tabela, tem uma das histórias por trás do herói emoldurado, que é do Givago. Do Givago, porque tem outro Givago aí, pseudônimo. Mas é o Givago nosso Givago. Givago tá aí na live? Eu vi ele em algum momento aí. Tô aqui. E aí, Givago? Beleza? Quer falar alguma coisa Acabou sobre o jogo, graças a Deus. Quanto Então, foi? 1-1. 1-1. Saiu perdendo, empatou, tá ótimo. E aí, teu conto aí, como que foi? Cara, assim, esse conto, eu fiquei com o corpo seco ali na pulga, ali na orelha, né? E aí eu peguei muita coisa do corpo seco que deu errado e tentei consertar. A lógica da minha história, eu fiquei com medo muito de esbarrar no tema, né? Mas a lógica da minha história, eu um dia passei numa livraria e vi um livro de contos, e um dos contos fala sobre seria sobre um fantasma que assombra os herdeiros dos escravocratas. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aquela ideia meio que plantou essa sementinha, né, de na verdade agora assombrar o escravocrata. Só que eu ia pensando, falava, cara, acho que talvez um escravocrata médio da época, ele faria a troca, ainda assim, ser assombrado por vários espíritos de escravos para manter o bom nome dele, manter toda a herança que ele está construindo para os filhos e todo o poder que ele tem. E foi basicamente por esse caminho, assim, sabe? Eu até meio que brinquei comigo mesmo que era meio que um conto de terror histórico, assim, de terror, elementos terríveis, assim, não teria muito, é mais a realidade do que se passava ali. E inclusive, eu mudei muitas vezes o nome desse conto, e acabou que eu escolhi uma das histórias por trás do Herói Emoldurado por conta de uma escola de samba, que é a Mangueira, que fez um samba enredo, que tem um trecho que fala sobre a história por trás do Herói Emoldurado. Então, para mim, foi o título perfeito. Gente, seguindo aqui na A, nós temos em 8º lugar a Kelly Ratanaka com A Casa no Fim da Estrada. Viu só, gente? Não era boa menina. Putz, errei. Era o Thales, né? O Thales que chutou logo no primeiro dia, né? E aí, Kelly, teu conto?
Eu gostei do resultado, era o que eu estava querendo escrever, eu queria misturar o terror com a comédia, então eu pensei numa história de dois lados, né? Um lado do que seria a vida real e do que seria o além, né? Mas de uma maneira que ficasse meio em dúvida, né? Do que é o quê, e, e que desse uma sensação de que, que essa história estivesse perdida no tempo. Porque chega numa hora, no final, que a casa ela é herdada por uma pessoa que está de um lado, e do outro lado ela é herdada pela outra pessoa. Então dá a impressão de que você fica na dúvida eu queria gerar a dúvida de que quem foi, qual que história que está passando primeiro? É a história da comédia que está indo primeiro, que foi primeiro, ou é a história do terror que foi primeiro? E é isso, não sei se... Eu falei, bom, não sei se é um terrir, mas vai atender os dois temas, né? E é isso. Boa, vamos seguindo. Em sétimo lugar, nós tivemos o conto Linha Cruzada, que é do Leandro Barreiros. O Leandro estava por aí, né? Ainda tá? Eu tô por aqui. E aí, Leandro? Pô, tá bom demais esse resultado. Eu tava com medo de acabar caindo pra Série B. Então, super feliz. Eu tava tentando, na verdade, fazer um conto de terror, só com diálogo, que eu lembro que eu tinha lido um conto do Bolano, assim, eu quis ver se eu conseguia traduzir isso pro terror. E também usar um pouco de terror analógico, que é uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu queria ver se eu conseguia fazer isso com escrita também. Terror E o quê? Desculpa. parece que analógico. Analógico. É uma variante que geralmente você trabalha com fita de videocassete, coisa assim, e parte do terror vem do barulho que você tem, né, do noise, da interferência. Aí eu quis ver se eu conseguia fazer isso com o texto também. E, pô, tá ótimo, muito feliz com o resultado. Tá aí na Série A. Na próxima. Em sexto lugar, um conto que gerou aí algumas reações de bastidores aí, foi o Calibre 22, que é do, pasmem, nosso patrão, Gustavo Araújo, que tá sumidão, inclusive, do grupo aqui, da live, de tudo. Mas é do Gustavo esse conto. E eu acabei lendo, né, esse conto, eu achei engraçado, falei, pô, não é um conto para ganhar desafio, mas acho que também não é para cair. Ele fez ali uma comédia, né? E eu gostei do conto e acho que o Gustavo ele ganha muitos pontos pela técnica, né? O conto dele acabou sendo eleito um dos mais indicados de melhor técnica. Ele acaba pontuando bastante por causa disso. Até quando eu lancei aquela no grupo ali, que estava metade dos votos, ele estava em primeiro. Depois os votos finais ele acabou caindo para sexto. Em quinto lugar, abrindo o top 5 aí da Série A, nós temos Minha Mãe e o Menino Morto. Minha Mãe e o Menino Morto é do Daniel Reis, que também tá figurinha carimbada ali no topo, né? Alguém tem algo a comentar desse conto? Eu não li, não sei, o Daniel também não tá aqui. Alguém aí que leu? Da B? Alguém aí que leu por fora? Senhores, senhoras. Vamos pro próximo. Vocês querem saber? Eu li Tá. esse da mãe e do menino, achei muito legal. Eu gostei bastante. É Achei ele terror? bem forte. Pelo nome, só deve ser terror, né? Mas É terror, e é um terror, assim, bem forte. Eu achei bem forte. Achei bem legal. Gostei. bora lá. Em quarto lugar, ficou A Rainha Vestida de Estrelas, que é do Marco Piscis. Cadê o Marco? O Marco tava por aí, né? Marco Eu tô Saraiva. aqui, eu tô aqui. Tô aqui. E aí, Marcão? Puxa, quase Quase pode. beliscou o pódio, quase. Pô, muito legal, eu não esperava esse resultado, não. Eu mesmo achei que o pessoal do EC não curtisse esse tipo de conto. Eu não estou acompanhando lá o grupo, então não sabia o que estava sendo falado.
Mas é um conto que eu gostei muito de escrever. Ele fecha um ciclo para mim. Bem, meus últimos contos no SC seguem uma linha muito parecida com essa, tanto que eu fiquei achando que a galera ia olhar e falar, meio que é o estilo do Marco ali, não sei, tem uma galera aí que não gosta, que não usa travessão para diálogo, então meio que já sabe que não sou eu ali, sei lá. Mas eu gostei muito desse conto, gostei muito dele ter ficado bem também. Só de curiosidade, esse conto é porque eu não sei quão comum isso é no Brasil, mas porque no Brasil a galera de prédio geralmente tem porteiro, né? Mas aqui onde eu estou morando não tem porteiro, então o cara da Amazon entra e larga o pacote na porta da galera. E esse conto nasceu fiquei um mês, cara, todo dia saindo para trabalhar e descendo e passando para a porta do meu vizinho, e tinha um pacote que ele não pegava, cara. E eu ficava me perguntando o que tinha naquela porra daquele pacote. Mas o cara tava lá na casa? Eu não sei, teve uma época que eu fiquei tentando, eu vou ficar aqui stalkeando o cara para ver se ele tá em casa, eu não via ninguém. Aí eu acabei que... Aí depois teve um dia que ele só sumiu, tá bom, alguém veio e pegou. Alguém pegou. Mas a inspiração também veio de um poema, eu até tive que cortar umas palavras porque eu queria deixar essa dedicação ao poema no final do conto, que eu não faço ideia de onde eu peguei esse poema. Eu lembro que acho que foi numa sessão de comentários de vídeo, de algum vídeo do YouTube que eu vi, que o cara só largou esse poema lá, assim, ele escreveu baseado no vídeo que eu estava vendo. Eu achei bonito e anotei ele, deixei numa pasta minha largada lá, só que era em inglês, eu fiz meio que minha interpretação em português. E aí eu estava tentando pegar inspiração para esse desafio de terror e achei o poema lá. Putz, é isso. E aí usei nesse conto também. Eu vi um pessoal comentando que tem um pouco de fantasia, é isso? Eu falei que fecha meio que um ciclo das coisas que eu tenho escrito, porque eu tenho escrito muito uma pegada meio que terror cósmico, né, que o pessoal chama, né, meio que Lovecraftiano, de uma coisa que muito, muito acima do que... É uma coisa muito além do que você consegue conceber, assim. E a ideia aqui é essa criança que, sem querer, pega no ar um louvor a uma criatura muito, muito, muito antiga, alguma coisa muito antiga, e ela segue com isso até o final, assim, né? E sei lá, é envolvida por essa criatura até o fim. É mais ou menos isso. Bora seguir. Em terceiro lugar, abrindo o pódio aí da Série A. Ó, só um parênteses aí. O primeiro lugar eu joguei lá no grupo do WhatsApp, mas ó, o primeiro lugar ficou com 81 cravado, 81,0. O segundo ficou com 80,4, a 6 décimos, né, do primeiro. E o terceiro ficou com 80,3, a 1 décimo do segundo. Então, assim, cara, acompanhar esse negócio voto a voto aqui é meio emocionante. Pena que não tem como compartilhar, né, isso daqui ao vivo com vocês, mas... Enfim, em terceiro lugar, ficamos com Boa Menina, que é da Amanda Gomes, no pódio da Série A. Amanda, eu tô ouvindo minha voz aí no celular, então eu sei que você tá aí. Viva! Em primeiro lugar, que eu acho que esse conto não é nem mais meu, é da Kelly. Eu já, desde o primeiro dia que foi postado lá, para mim já é da Kelly, e eu nem reivindiquei mais. A usurpadora. A usurpadora. A Boa Menina surgiu no mesmo dia que saiu o regulamento que ia ser de terror. Eu estava escutando uma música, Sweet But Psycho, e a Amanda surgiu na minha mente. Eu vou escrever sobre uma psicopata. A princípio era uma psicopata adulta e eu ia fazer uma coisa mais terrível. Aí quanto mais eu escrevia, mais a menina ficava criança. Então tá, eu vou escrever sobre uma criança psicopata. Aí eu eu tenho pavor de imaginar alguém lendo meu conto e ficar com sono, então eu tentei fazer um conto bem dinâmico, com várias cenas fortes, e eu acho que eu consegui acertar a maioria das pessoas aí nesse quesito, e eu tô bem feliz. Uma coisa também é que eu fiquei, gente, será que eu coloco o personagem com o meu nome? Será que vão ficar falando? Todo mundo cagou pra isso, ninguém tava nem aí pra isso. Eu falei, que eu acho que besteira. mas acho que ajudou a despistar, né?
Pode ser. Mas é isso. Gostei muito da escrita. Foi um conto que eu escrevi faltando 2 semanas para o final do prazo, porque é uma coisa rara. Eu sempre escrevo quase no último dia de prazo. Aí eu consegui revisar bastante, deixei marinar lá e acho que deu certo. Feliz com a minha colocação. Alguém tem comentários? Alguém quer comentar sobre o conto? Como leitor? Eu gostei bastante desse. Foi o primeiro que eu li. Surgiu o desafio, eu já fui nesse porque eu gostei da imagem. A imagem de capa me conquistou assim. Aí eu falei, vou ler, né? Porque eu fiquei curioso. E daí eu me diverti um monte. Eu gostei tanto que eu apostava que era da Kelly. Ainda bem que eu não apostei o pêssego. Calma, gente. Eu só... É um palpite que era... Só jogou lá, né? Só jogou. E eu até... me lembrou A Menina Má, da Dark Side, que é um livro que eu gosto bastante também. E quando eu terminei de ler esse conto, eu fiquei com um gostinho de quero mais, eu joguei ele na inteligência artificial e falei assim, viu, me recomenda um livro parecido com esse conto. Aí a inteligência artificial me recomendou um negócio que eu comprei, não sei se é igual o conto da Amanda, mas eu já comprei isso aqui, ó. Que eu gostei da vibe. Eu acho legal esse negócio assim, criança psicopata. Falo, caraca, né? Tipo, imagine isso. Então eu fiquei intrigado com o conto e achei que ele, sei lá, teve uma escrita brilhante. Gostei bastante. Muito bom. Então, nossa medalha de bronze ficou com a Amanda. E por 1/10, nos 2 últimos votos, foi superada pela Priscila Pereira com o conto Meia Culpa, que ficou com a nossa prata da Série A. E aí, Priscila? Fala sobre o seu conto, por favor. Segundo lugar, não acredito. Segundo, as contistas Muito aí bom. no pódio. Ai, gente, eu amei escrever esse conto. Ele é bem experimental, né? Acho que todo mundo notou, em segunda pessoa, né? E escrever em segunda pessoa foi bem mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que fosse dar mais trabalho, mas assim que eu peguei o ritmo, eu escrevi ele de boa. Foi a primeira coisa que eu escrevi em segunda pessoa. Mas o que deu muito trabalho para fazer foi deixar o gênero, né, do protagonista imperceptível. Deu muito trabalho fazer isso, gente. Muito trabalho mesmo. Não sei se alguém notou isso, não sei se valeu a pena ter tanto trabalho, mas eu queria que todo mundo pudesse ter uma imersão mesmo na segunda pessoa. Então eu tirei tudo, quebrei a cabeça para tirar tudo o que falasse, né? Ele ou ela, alguma coisa assim, né? Aí eu gostei muito de escrever ele, foi muito legal, e mesmo se tivesse caído, eu ia ter ficado feliz, porque escrever ele foi muito, muito legal. Obrigado, pessoal, que gostou dele. Alguém quer comentar como leitor? A prata aí da Série A? Kelly, você que leu todos também? Eu gostei muito do Meia Culpa. Eu achei bem interessante o narrador em segunda pessoa. E eu achei engraçado quando alguém comentou no grupo que tem muito você. Mas, pô, a narração em segunda pessoa, né? Fica um pouquinho difícil, né? Mas assim, não sei se funcionou com todo mundo, mas eu achei o conto muito imersivo. Eu entrei na história mesmo, achei bem bacana. Achei que eu acho que esse recurso de tirar todas as referências ao gênero do personagem talvez tenha funcionado. Eu achei bem imersivo. Fabiano, por favor. Não, eu coloquei até esse conto aí, inclusive, como o mais impactante para mim. Eu gostei demais desse conto. E uma coisa que a Priscila falou essa questão, né? Falou, gente, eu sou engenheiro, comecei a escrever agora, deve ter 1 ano, nem isso aí, comecei a brincar de escrever. Então, assim, eu estou longe de estar nesse nível de técnica que a turma tem. Então, por exemplo, eu, ao ler o Meia Culpa, achei impactante, achei um conto excelente, mas eu não vi essa questão do segunda pessoa. Mais uma coisa aí que eu acho que foi o objetivo da Priscila que eu vi
protagonista homem, porque eu me vi ali. Então, ou seja, quando ela falou, eu não percebi, eu vou reler depois o conto, não é com essa curiosidade para ver isso. Porque, para mim, se alguém me perguntasse, estava muito claro que o protagonista era um homem. E eu acho que talvez uma mulher lendo o conto, talvez com essa mesma visão que eu tenho, né, de não ter essa técnica, não ter esse aprofundamento na língua portuguesa de nível técnico para poder identificar essa segunda pessoa, vai talvez ler esse protagonista como uma mulher. Entendeu? E parabéns, Priscila, o conto ficou realmente muito, muito bom. Obrigado. Gostei muito de escrever ele. Eu vou ler, Priscila. Esse daí eu vou ter que ler agora. Não vai ter jeito. E o grande campeão aí da Série A, né, em primeiro lugar da nossa primeira rodada, foi o Pedro Paulo, com o conto A Procissão. Pedro, você falou que estava esperando ganhar um desafio solo para escrever teu livro, alguma coisa assim. Cara, agora não tem mais desculpa, né? Queremos ver esse seu livro aí. Cadê o Pedro? O Pedro tá aí. Tô aqui. Eu tava acompanhando com o coração batendo, ainda estou com o coração batendo muito rápido, eu fiquei muito nervoso acompanhando. Eu saí quando chegou no top 3, eu cheguei pro quarto para falar com minha esposa, falar, amor, ela estava deitada, então no top 3 não falaram meu nome ainda, talvez aconteça. De fato, eu vou digredir um pouquinho, vou me permitir digredir um pouquinho. Não, o filtro não é de terror não, Marco, é só minha webcam fuleira mesmo. Cara, tá no clima do desafio Não, isso aí, velho. lançaram terror analógico ali, Luiz. O terror analógico, bem informado. Vou me permitir digredir um pouquinho para falar, porque isso é importante para mim, né? Eu encontrei essa comunidade, eu acho que deixa eu ver, acho que faz 8 anos que eu encontrei a comunidade, ainda no Facebook, quando a rede social era mais usada. Eu lembro que era o desafio Imagem 2. Então, imaginem que eu fiquei muito intimidado quando eu vi o site, a tabela, eu pensei em nem tentar participar, deixar para lá. Isso o desafio era Imagem 2, porque já tinha tido Imagem 1, então eu fiquei pensando que não era, eu ia pegar algo em movimento, né, conseguir participar. Foi bem o desafio que cunhou o Javali como símbolo do grupo, né. E aí eu participei do desafio Comédia, peguei 25º lugar, e quando eu cheguei que eu vi os desafios, eu lembro que no desafio Javali eu li os 3 vencedores, inclusive tinha um conto do Fábio, do cara lá que foi torturado e foi se vingar, eu lembro disso até hoje. Eu fui falar com o Fábio, porque na época eu estava em sala de aula, diferente, eu estou hoje em sala de aula, mas era diferente, na época eu era bolsista, e eu fui perguntar a ele se eu podia usar o conto em sala e tal. E eu fiquei deslumbrado com a potência. Veja, eu cresci sem pessoas que escrevessem do meu lado. Eu não tive, minha família não é uma família de leitores, é uma família de escritores, eu não tive amigos que escreviam. Eu vim entrar em contato com isso na universidade, não tanto assim, e com Entre Contos. Então, no Entre Contos, eu achei uma comunidade que tem uma dinâmica interessantíssima, e sempre que eu encontro alguém que eu escrevo, eu repito, eu faço propaganda, eu falo do Entre Contos, eu falo que as pessoas deveriam participar e tal. Então, eu sou um promotor desse grupo, embora eu não tenha compartilhado muitas coisas das redes sociais, porque eu tenho estado muito ocupado, peço desculpas. E, então, quando eu fiz o primeiro desafio, no segundo desafio eu fiquei em 8º lugar, eu fui convidado para antologia, e o meu deslumbramento de ânimo aumentou. E eu sou um cara que, especialmente na minha vida até agora, eu não escrevo para outra coisa, eu escrevo para participar desses desafios, eu me motivo com esses desafios, eu acompanho, eu participo, eu vejo os colegas participarem. Inclusive, é uma coisa ruim das séries, né, porque você não lê, você só é obrigado a ler uma, e então, por exemplo, eu não consigo medir e comparar meu conto com os demais dos meus colegas de série A, porque eu não li os contos, infelizmente não tive tempo. Eu vou me esforçar para que nos próximos desafios eu continue lendo. E ao longo desses anos participando do Entre Contos, eu beirei o pódio algumas vezes, já cheguei em segundo, terceiro, já fiquei em top 5, e eu nunca me motivei tanto por ganhar, mas nos últimos anos eu meio que voltei, que foi o que o Fábio falei, eu disse ali, né, eu falei já em uma outra live que, para mim, eu falei no grupo uma vez, que para mim, como a única coisa que me motiva a escrever é o Entre Contos, aí eu também usava o Entre Contos como uma maneira de dizer, não, eu vou vencer o Entre Contos primeiro, e depois eu penso em fazer outra coisa com a minha escrita. Vai ser minha régua vai ser essa. E eu comecei a alimentar uma esperança verdadeira de ganhar, então é por isso que é tão importante
para mim tem sido importante, eu fico muito feliz, e só é feliz assim, dessa maneira pelo nível dos escritores que me acompanham, então estão todos parabéns. Muito obrigado, gente, por todos esses anos, eu vou continuar participando, e por esse desafio também. Sobre o meu conto, rapidamente, eu já falei demais sobre mim, né, sobre o meu conto, eu sempre fui um fã do Zhivago, mentira, né, eu tô brincando, mas o Zhivago é maravilhoso, né? Não é isso não. Esse Mas pseudônimo aí complicou o negócio, cara. então eu vou explicar, a ideia do meu, essa ideia, na verdade eu tinha visto uma cena parecida numa série, de uma pessoa que é extremamente má, ela é enterrada num lugar, e a maldade dessa pessoa exala da terra. E só que a série ela não dá continuidade a isso. Aí eu fiquei com isso na cabeça, achei um conceito muito bom e fiquei com isso para escrever uma história algum dia. Eu tinha pensado em uma novela, né, algo um pouquinho com mais personagens, uma coisa que cruza meio que Stephen King com Jorge Amado, uma coisa meio assim. E aí eu fiquei com essa ideia. Eu tinha muito claramente essa ideia de um coveiro que ele enterrava corpos de pessoas que queriam que sumissem, e que um dia ele recebe um corpo que começa a causar mudanças na Terra. Então eu tinha essa ideia, e isso é basicamente o primeiro parágrafo do conto. O primeiro parágrafo, depois de revisões, ele vira a concretização dessa ideia. Mas aí quando eu li o conto do Zhivago no desafio passado, retrasado, eu vi o mito do corpo seco, e eu já conhecia esse mito folclórico antes, inclusive aquela série da Netflix, Cidade Invisível, aparece lá também. E aí eu pensei, quando foi o Desafio Terror, que eu comecei a pensar em escrever essa ideia, eu pensei, poxa, minha ideia é basicamente o corpo seco, né? Minha ideia, e algumas versões do corpo seco tem de que essa figura que não é aceita nem no inferno, nem no céu, é uma figura que bateu na própria mãe. Aí eu comecei a buscar uma maneira de implementar isso na história. E na primeira versão, girava em torno dessa relação. Inclusive, muitos colegas no grupo criticaram que a história começa de um jeito, depois ela se engrandece. A primeira versão, ela ficava na cidade, naquela relação da mãe dele com ele. Só que eu também fiz esse conto um pouco inspirado por quanto eu fiquei impressionado pelo Nosferatu, que foi um filme que lançou recentemente. E Nosferatu tem um pouco dessa pegada, né? Uma criatura extremamente má que chega na cidade perseguindo essa menina. E eu não queria fazer uma história similar em que essa mãe estivesse tentando lidar com esse filho amaldiçoado. Então eu inverti um pouquinho e fiz a mãe abraçá-lo. Inclusive algumas pessoas interpretaram que a mãe encorajava ou não. Mas na verdade eu concebi essa mãe como uma figura trágica porque ela ama o filho dela, não importa o quê. Se ele fosse um grande médico, um grande herói, ela o amaria. Ele é o pior de todos os homens. A Amanda o descreveu como um anticristo, mas ela ainda o ama, embora isso seja extremamente destrutivo para ela. E nele, eu coloquei esse traço de alguém que tem esse vício, esse desejo por grandeza. E quando ele retorna, né, aí foi onde eu me diverti. Realmente o conto ele muda de tom, porque ele começa a aumentar de escala, que é onde chega na procissão que dá o título. E aí eu temi que isso fosse afastar algumas pessoas, e de fato algumas pessoas reclamaram, né, mas acabou que não afetou tanto o conto em nota. Mas onde eu mais me diverti no conto foi quando eu comecei a viajar nos efeitos da ressurreição dele e do bando. Então, essa imagem do bando pegando as próprias cabeças, né, eu me inspirei no bando do Lampião, que foi emboscado aqui em Sergipe, e cujas cabeças foram cortadas e expostas numa escada, lá na cidade de Piranhas, em Alagoas. Então, eles se levantarem para pegar as cabeças, foi inspiração nisso. Ele falar que ele ferrava mulheres, foi também inspiração num cangaceiro do bando do Lampião, que tinha esse hábito terrível de ferrar mulheres que ele achava que desviavam da conduta. Então, eu tive essas referências no folclore brasileiro, um pouco na história brasileira do banditismo local, e viajei nisso. E tentei Pedro, escrever uma... Oi. O que é o ferrar aí nessa... marcar igual um cavalo? Marcar com fogo, com... Tá. Isso. É terrível que seja aconteceu. Ou pelo menos tem registros de ter acontecido. E então eu viajei bastante. Inclusive, a coisa de pegar as cabeças me permitiu usar uma palavra no conto, que é a palavra cefalóforo. Eu descobri numa coletânea de contos de uma autora equatoriana que eu acho fantástica. Eu acho que ela é a Lígia Fagundes Telles do Equador. E aí eu pude usar no meu conto também. E aquele desfecho, né, que termina com ele reencontrando a mãe, e que no final das contas ele é aquele menino que quer ser grande, ele quer a aprovação da mãe.
E a mãe, estrupiada que seja, maltratada e torturada por ele, ainda está ali para dar um abraço no filho, o pior que seja o desfecho disso. Então, eu gostei muito desse ponto. Eu escrevi uma semana de antecedência, fui revisando ao longo dessa semana, e cheguei no resultado que eu gostei, apesar de ter, de fato, uma diferença entre a parte inicial e a parte final. Também foi um pouco difícil, por exemplo, a cena que ele reencontra a mãe, e que ele a encurrala na casinha e a espanca. Foi algo difícil de escrever, eu fiquei um pouco sufocado com essa cena, né, e tal, mas, ao todo, foi uma experiência muito boa. Então, desculpa por ter me alongado, mas eu venci, então, eu estou me aproveitando para falar um pouquinho, tá? Fala. Muito bom, Pedro. Ô, Parabéns. Pepe, eu quero falar duas coisas pra tu. Primeiro que, pô, tu já tinha vencido antes com o melhor conto da história do Entre Contos. Tenho certeza que o Fábio vai concordar, que foi o Barbosa. Totalmente, 100%. Então, pô, parabéns aí, cara. E segunda é uma pergunta. A música A Procissão do Gilberto Gil te serviu de alguma inspiração? Não, inclusive conheci a música por nome, mas agora que você mencionou, eu não saberia dizer como essa música é, então não cheguei a pensar nela. Depois dá uma lida lá na letra, que acho que tem alguns paralelos interessantes. Vou conferir, valeu. Eu tava vendo aqui, né, acompanhando os comentários finais, e, porra, tava uma briga ponto a ponto, né, por esse primeiro lugar. Daí a Bia, eu gosto dos comentários dela, que ela é emocionada nos comentários, né? No comentário do Procissão, ela coloquei: eu amei, simplesmente. Escrevi pouco se não tivesse critérios para avaliar os contos, bastariam poucas linhas para dizer que para mim foi o melhor da série A. Eu falei, pô, já era, ganhou. Acabou. Faltava só o voto da Bia e do Fábio, né? E todos os comentários que eu vi, falei, caramba, cara. Inclusive, conforme eu fui somando as notas, né, teve um momento que estava 5 pontos na frente. Eu falei, puta, já era. Eu lancei lá no grupo lá, né, do WhatsApp, falei, cara, a série A já tá definida já. Mas daí, como as notas dos nossos queridos entrecontistas são a caixinha de surpresa também, né? Às vezes o conto dá uma disparada e começa a ficar mal, e acabou que o final foi bem emocionante aí, a disputa de pontos. E só puxando um parênteses, desculpa, eu esqueci de falar na hora que o Marco estava falando. Ô, Marco, você não tá mais no grupo do WhatsApp, cara, mas a Bia falou que tá chorando com o teu conto até agora. Que isso, gente? Cara, ela falou. Vocês lembram Tá disso aí? aqui. Não tá. Mas ela Calma aí, falou, mas nossa. conto com a rainha vestida de estrelas? Foi, isso. Oxe, Ela vou dar tá um abraço respondendo no grupo do nela. WhatsApp, mas esse não tá lá, né, Marco? Ela Tá falou, respondendo lá. Fala pra ela que eu tô dando um abraço nela pra ela se acalmar. falou, nossa, eu chorei tanto que não conto. E daí ela foram um dos últimos que ela comentou, né? O seu, do Marco, que marcou esses comentários, ficaram marcados para mim, que foram os últimos que ela estava fazendo, eu estava somando as notas, né? E do Procissão do Pedro, que ela falou, pô, um conto perfeito, simplesmente amei, não sei o quê. Nem vou falar tanto, porque só amei, só acabou. Eu falei, pô, então, realmente são contos que marcaram as pessoas. Ele foi muito constante, cara. Ele não é daqueles contos que às vezes tem um que ganha, mas alguém ali deu uma nota mais baixa. Não, ele ficou numa média assim muito muito consistente o campeonato inteiro, assim, né? Lógico que nem todo mundo ama o conto, mas assim, também não vi ninguém fazer uma crítica mais pesada a ele. Eu não cheguei a ler, eu vou tentar ler esse top 3 aí, mas eu acho que foi um conto muito consistente nas notas. É difícil ver isso daí nos campeonatos. E parabéns, Pedro, parabéns, Priscila, Amanda, a todos que ficaram. Parabéns ao Anderson também, que infelizmente permaneceu na Série A. Todo mundo que caiu aí de série, né, na próxima tem mais, né? Ou para cair de novo, ou para tentar subir. E o próximo desafio é fanfic. Os temas são fanfic e chubesco, né? Que é o nosso fofinho, o infanto juvenil ali.
né? Algumas dúvidas foram lançadas sobre fanfic. No grupo a gente vai esclarecendo aí conforme o tempo. Se alguém tiver alguma consideração final. Eu queria só Fábio, perguntar... Fala aí. Só estão dizendo no grupo aqui que tava eu, a Cláudia, na sacada, naquela foto lá, e logo depois a foto, a sacada caiu, cara. Como é que é? Que sacada, velho, do terremoto. A sacada dos caras lá da roupinha, sabe? A foto que tá clássica lá no grupo. Ah, tô ligado. Dos vampiros lá, né? Do Crepúsculo. Logo depois daquela foto, aquela sacada desmoronou. A sacada desabou, é. A foto do tema do desafio. É no novo meme do grupo lá. Né? Eu ia perguntar sobre é porque eu perdi o início. Eu não sabia que vocês iam começar pela série B também. E aí eu me dei tempo de terminar a minha janta. Porque o que aconteceu? A gente começou um pouquinho antes do prazo, daí faltava um cara para votar na C. Eu falei, vamos começar na B, que já fechou, e daí então a gente fez B, C e finalizou com a A agora. Não, de boa, eu só queria saber o que deu porque eu fiquei depois com um pouco de remorso, não sei se eu entendi errado, mas o que deu qual foi a posição, o que deu com o conto Dilema das Aranhas? O cara, ele foi rebaixado na B. Ah, tá, então talvez eu tenha entendido. Foi rebaixado. Que me pareceu um texto meio incompleto, não sei se o autor está aqui, mas eu fiquei muito curioso, porque pareceu tipo um pensamento livre ali, que foi escrito e parou. Aí, acabou aqui. Inclusive foi o último da B, esse daí. Ah, entendi. Então tá bom. Só para saber se não tá maluco, isso aqui não tinha pego alguma referência ali. Não. Acho que só o Anderson gostou desse conto. Faz sentido. E o Léo ganhou o primeiro lugar da B. Nossa, campeão da B. Parabéns, Foi muito parabéns. bom. Excelente. Pessoal, considerações finais? Alguém? Senão a gente... Eu queria... Rapidinho. Vai lá, rapidinho. Eu li o conto do Pedro, porque, né, o meu nome é muito raro, né? Então, quando você vê um pseudônimo com seu nome raro, você é obrigado a ler. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, porque cada entrecontista tem mania para fazer a sua história e tal. Eu queria saber, o Pedro chegou a pesquisar o significado do meu nome? Porque eu achei muito engraçado. Enfim, depois eu comento, mas essa é a pergunta. Não pesquisei. Eu vi até que vocês falaram sobre isso no grupo. Eu confesso a vocês que eu tinha pensado em desafios futuros, eu fazer isso com 2 nomes aqui do grupo. Escrever um terror cósmico e fazer o pseudônimo Luiz Guilherme, ou escrever um conto muito escrachado e usar o pseudônimo Thales. E aí, quando eu vi a coincidência de que eu ia adaptar o mesmo mito folclórico que você adaptou no desafio retrasado, aí eu pensei, quer saber de uma, eu vou usar vou colocar a referência direta. Isso foi notado logo no começo. Logo no começo, esqueci o Tiago, eu acho. O Tiago escreveu no grupo, olha, ele está fazendo, né? E tal. E recentemente eu falei ao Jens, vai ver a pessoa confundir com o desafio fanfic. Mas, de qualquer maneira, eu não cheguei a pesquisar seu nome. É porque eu tenho a mania de pesquisar. Todos os meus pseudônimos têm a ver com o conto, né? Então, por exemplo, eu escolhi Luiz Gama, porque tem um advogado abolicionista chamado Luiz Gama, né? Então, né? E Zivago, o nome é muito zoado. Ele vem da Rússia. É Zivago, Zhivago, e significa vida. Então, para mim, foi uma escolha genial, assim. Na minha cabeça, sabe, eu imaginei que devia ser, porque eu tinha escrito algo parecido, mas para mim casou demais, porque tinha esse significado por trás. As fontes não são vozes da minha... As fontes não são vozes da minha cabeça, nem o Barry, nome do site. Se quiser depois pesquisar, é Zhivago. O Anderson tá falando que no desafio de alta literatura ele quer ver pseudônimos Anderson Prado. Ele acabou de soltar aqui, não? Eu vou colocar... Só se for no Sabinesco. Né? O pseudônimo vai ser 3 pontinhos.
Pessoal, bora encerrar a live antes da meia-noite, pela primeira vez na história do Entre Contos. Essa foi rápida, hein? Gente, muito bom. Parabéns muito a obrigado. todos e até o próximo desafio. Parabéns, galera. Quero ver gente, fanfic. Ó, último recado. Quero ver fanfic de Batman, de Luke Skywalker, de Turma da Mônica. Não quero ver Se ver fanfic de One Piece é do Fábio, hein? Pode ser One Piece, Dragon Ball. Não me venham com Machado de Assis, pelo amor de Deus. Coronel e Lobisomem, Machado de... Pelo amor de Deus. Bom, Memórias próximas. Não prometo nada. tchau, gente. Valeu. Obrigado. Falou. Parabéns a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.